Boa tarde a todos e todas. Muito bem-vindos à nossa última live. Parabenizo todos vocês que estão chegando aqui já até o final do nosso curso, que foi prorrogado até dia 31, mas já estamos aqui na última reta final. Eu queria destacar realmente que dia 31 será finalizado o acesso de vocês, então quem ainda não fez a prova, não concluiu um módulo ou outro, não leu um artigo ou outro, por favor, corram, terminam os seus trabalhos, porque hoje é a última live, semana que vem é a última semana de estudo dentro da nossa segunda turma do nosso curso sobre ODS, sua territorialização e implementação no Brasil. Nessa ocasião, também vocês estão vendo que o meu pano de fundo aí também está celebratório. Mas também a nossa última live é uma, acho que, das mais relevantes, importantes, também no momento que estamos vivendo, a nossa live que vai focar nas questões de infraestrutura e desenvolvimento. E hoje eu tenho aqui comigo meu colega Cristiano Prado, que coordena a nossa unidade de desenvolvimento social inclusivo, e também nós temos conosco aqui Fábio Idec Ono, que é subsecretário de Planejamento da Infraestrutura Subnacional do Ministério da Economia. Ele é economista, mestre em Desenvolvimento Econômico pela UFPR, MBA em Gestão Financeira e Controladoria pela FGV e pós-graduação pela Harvard School of Government dos Estados Unidos. Então, sem aqui muitas introduções, apresento e passo a palavra para Cristiano e para Fábio, para que eles conduzam a nossa live de hoje, com as suas apresentações, seguidas por uma sessão de perguntas e respostas facilitada, como sempre, por nosso colega Guilherme Larsen. Essa live ocorre no âmbito de um projeto implementado em cooperação entre o PNUD e a Petrobras. Cristiano, Fábio, palavra com vocês. Obrigado, Eva. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde hoje. Eu começo dizendo, enfim, sobre o papel do PNUD na questão da recuperação socioeconômica frente a essa pandemia da Covid-19, né? Vocês têm acompanhado, e tenho certeza que a Eva já, nas lives anteriores, já explicou bastante qual é o papel do PNUD, mas no que diz respeito à resposta ao Covid-19, o PNUD assume um papel de liderança na recuperação socioeconômica, não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo, dentre as diversas agências da ONU. Então, o PNUD é a agência responsável por apoiar os governos e a sociedade para recuperar mais rápido, para recuperar de forma mais resiliente, para recuperar melhor, né? Então, nesse sentido, nós temos desenvolvido vários projetos para fortalecer e acelerar a recuperação socioeconômica do Brasil. E, recentemente, a ONU no Brasil divulgou um framework para a resposta integrada do sistema ONU, uma resposta socioeconômica integrada do sistema ONU aos efeitos da pandemia do Covid-19 na economia e na sociedade como um todo. Nesse framework ficou muito claro duas questões. Primeiro, o papel de uma coordenação e de um planejamento para essa recuperação econômica acontecer, econômica e social acontecer da melhor forma e da forma mais rápida possível. E segundo, o papel que a infraestrutura tem nessa recuperação socioeconômica quando a gente olha aí para os desafios que a gente tem pela frente, né? A infraestrutura pode acelerar a nossa recuperação, ela pode ajudar a Agenda 2030 a andar mais rápido, mesmo com a questão da Covid-19, ela pode ajudar a gente a ter uma sociedade mais resiliente a questões climáticas e a desafios de uma forma geral. Então, ficou muito claro nessa avaliação que foi feita em conjunto pelas agências da ONU no Brasil, a importância desses dois temas, do planejamento e também da infraestrutura. Nesse sentido, o PNUD está bem posicionado, ele possui alguns projetos que apoiam a questão do desenvolvimento socioeconômico do Brasil, mas, em particular, nós temos um projeto com o Ministério da Economia, que ele busca, temos dois projetos, na verdade, com o Ministério da Economia,
na qual a secretaria, a secretaria a qual o Fábio se inclui, ela está envolvida. E esses dois projetos, um pretende apoiar a recuperação socioeconômica e a modernização do país como um todo, né, da estrutura econômica do país como um todo, e a segundo tem um foco exclusivamente no planejamento de longo prazo da infraestrutura, tanto no nível nacional quanto no nível subnacional, né? A gente tem desenvolvido uma série de ações através da cooperação internacional com o Ministério da Economia, com a Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura, e o Fábio, então, aqui meu colega, ele é o subsecretário responsável pelo planejamento do nível subnacional, né? E a gente tem uma série de atividades que já estamos fazendo com ele e o Fábio, e a subsecretaria dele também tem outra série de atividades que já estão fazendo, que a gente vai poder compartilhar hoje com vocês, e depois ter um espaço de troca de informação. Então, eu queria passar a palavra para o Fábio Ono, que é mais que um colega, é um amigo também, para ele que ele possa apresentar um pouco do que ele está fazendo e como o planejamento de curto, de médio e de longo prazo da infraestrutura no nível subnacional pode ajudar o país a voltar a crescer e crescer de uma maneira sem deixar ninguém para trás. Fábio, com você. Tirar do mudo aqui. Muito obrigado, Cristiano. Acho que, primeiramente, agradecer ao convite do PNUD. Eu me sinto honrado de estar tendo essa chance aqui de falar um pouco dessa visão e dessa agenda e contribuir, de alguma forma, para esse debate sobre o desenvolvimento sustentável no Brasil e especialmente aí no que se refere à questão da infraestrutura. Agradecer a Eva, né, e aos colegas aqui do PNUD, ao Guilherme também. E também já a todos que estão nos assistindo aqui, minhas saudações. Bom, como eu comentei aqui, acho que eu me sinto assim privilegiado de poder compartilhar um pouco com vocês aqui essa visão sobre a infraestrutura. Isso é muito aderente às falas, inclusive, do Cristiano, sobre o potencial que isso tem para a recuperação do país. Né? Já vinha sendo tema importante pré-Covid, pós-Covid talvez ainda mais, né? Por uns fatores que eu já vou mencionar. Né? Atualmente aqui eu estou realmente agora redirecionado e focado realmente nos temas principais aqui do apoio aos entes subnacionais para infraestrutura, mas por um breve período de tempo também atuei aqui numa força-tarefa aqui do Ministério da Economia, olhando especialmente para as medidas de apoio ao setor produtivo, ações que também vêm sendo tocadas aqui, que são super importantes justamente para esse momento. Tá? Vou dar sequência aqui. Acho que primeiramente acho que vale a pena mencionar rapidamente quem somos, né? Onde estamos nessa estrutura. Quando você fala o Ministério da Economia, ele surgiu da fusão de 4 ministérios, né, nas gestões anteriores. Então, por isso, foram criadas figuras dos secretários aqui especiais, né? E nós, somos da SDI, estamos vinculados à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, né? Isso é especialmente importante, são temas-chave. Nós estamos justamente buscando atuar em fatores que promovam a melhor produtividade do país, né, a competitividade. E aí, dentre as secretarias vinculadas à SDI, nós temos a de Indústria e Comércio, a Advocacia da Concorrência, Políticas para o Emprego e a da Infraestrutura, a SDI. Né? E está aqui aparecendo como vago o nosso, então, secretário, Diogo Macord, recentemente foi anunciado agora como secretário especial de desestatização e desinvestimento. Então, ainda não temos ainda o substituto do secretário Diogo. Bom, falando um pouco de infraestrutura, né, e depois, na sequência, com vínculo com o olhar sobre os ODS, mas é importante ter em mente que a infraestrutura, o investimento em infraestrutura, ele opera, né, em duas principais frentes, ou tem 2 efeitos super importantes.
O primeiro deles, eu diria o de mais curto prazo, mais direto, é o efeito sobre o lado da chamada demanda, da demanda agregada. Né? À medida que eu tenho um investimento em infraestrutura, eu movimento o setor produtivo, eu movimento o setor da construção civil, tem empregos, tem demandas por materiais, né? Tudo isso gera, né, um fator aqui sobre a própria movimentação do mercado de trabalho, tributos, né? O efeito de demanda diretamente, né? E certamente isso gera produto e renda. Mas, por outro lado, eu diria que aí também é um fator talvez diferencial do lado da infraestrutura, é o efeito que ele produz sobre o lado da oferta. Né? Um investimento em infraestrutura, tendo um bom aeroporto, né? Uma boa rodovia, né? Uma ferrovia para escoar a produção, poder falar, né? Telecomunicações, ter o mínimo né? de condições de saneamento, enfim, todos os elementos da infraestrutura econômica, isso produz um efeito sobre a produtividade, né? Aumenta o estoque de capital, aumenta a capacidade produtiva da economia. Então, é esse efeito duplo, pelo lado da demanda e pelo lado da oferta, que em conjunto, né, potencializa, maximizam o bem-estar da sociedade, né, produz a maior produtividade, né, com maior geração de emprego. Então, é super importante, né, esse tema de infraestrutura, como mencionei também, nesse sentido, um elemento muito importante, com um grande potencial de transformação da economia no momento, especialmente de uma economia tão fragilizada por conta do cenário da Covid. Para além disso, né, a infraestrutura ela tem um potencial, como ela é super abrangente, ela tem um potencial enorme de afetar, né, de contribuir para diversos, né, objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? O mais óbvio, direto deles, é o objetivo 9, né, que trata justamente da infraestrutura resiliente e trata de aspectos de inovação e de aspectos produtivos da indústria. Né? Mas, com efeito, ele tem um efeito também nessas outras dimensões, né, de apoiar, tá em inglês aqui, mas de apoiar o crescimento inclusivo, tá? De aumentar o acesso aos serviços básicos, né, com efeitos enormes sobre vários outros ODS aqui. Está falando das questões da pobreza, acesso à água, como o caso do saneamento, né, enfim, promover a questões de aspectos de gênero, enfim, diversos desses outros ODS que estão listados aqui. E, em terceiro lugar, também de promover a sustentabilidade ambiental, né? Você ter uma melhor gestão de resíduos sólidos, né? Uma melhor gestão de água e esgoto, isso certamente tem um efeito extremamente positivo, né? O contribuidor para diversos desses ODS. Por outro lado, não fazer isso, não ter um investimento apropriado em infraestrutura, contribui negativamente, né? Hoje, ainda, infelizmente, é um problema muito grave, o problema, por exemplo, dos lixões no Brasil, né? Então, de que forma ter uma infraestrutura, de fato, mais resiliente e contribuir para esses diversos elementos de uma natureza também ambiental. Bem, dando um panorama sobre internacional, um panorama global sobre infraestrutura, né, eu trago aqui nesse slide para nossa reflexão, né, uma comparação do Brasil em relação a outros países. Né? Então, nós temos nesse gráfico, nessa parte azul de barras aqui, o estoque de infraestrutura per capita. Então, um montante de infraestrutura em relação à população. Tá? Então, de cara, a gente percebe que estão em níveis muito inferiores a outros países, como Estados Unidos, né? Malásia, inclusive comparado com países em desenvolvimento. Na parte de barras aqui em laranja, se nós temos a parte de estoque, isso aqui é uma variável de fluxo, é quanto o país investe anualmente em infraestrutura. E, de novo, estamos aí, historicamente, inclusive, em níveis muito baixos, né, e abaixo, inclusive, a outros países em desenvolvimento. Se nos compararmos com o caso, por exemplo, da China, atualmente o nosso estoque, né, a China, na verdade, ela possui 4 vezes o nosso estoque de infraestrutura, né? E no lado do fluxo, investe anualmente mais de 6 vezes o que o Brasil investe anualmente.
Isso é para chamar a atenção, né, porque, de fato, se nada for feito, né, para reverter esse quadro, né, o risco é que realmente se torne algo irreversível, muito, muito difícil fazer esse catch-up ou alcançar o nível dos países em desenvolvido e mesmo alguns dos países em desenvolvimento. Então, é de fato urgente que se promova as condições para o investimento em infraestrutura. Vou falar um pouco mais sobre isso na sequência. Além disso, trago aqui também para a nossa reflexão, e esse aqui é um estudo que foi feito no ano passado pelo próprio Ministério da Economia, em parceria com o Movimento Brasil Competitivo e um estudo de algumas consultorias aqui, sobre o chamado custo Brasil, do qual tanto se fala, né, que é o elemento que depõe contra a nossa competitividade, né? Esse quadro aqui, a partir até de uma taxonomia ou tipologias da OCDE, ele demonstra o quê? Na estimativa que foi feita, o chamado custo Brasil representa algo em torno de 1,5 trilhão de dólares, né, de ineficiência de custo para o país como um todo. E chama a atenção aqui que falta, né, o dispor de uma infraestrutura adequada traz como um custo algo em torno de 190 a 230 bilhões de reais por ano, né? Isso efetivamente é superior ao que nós investimos anualmente em infraestrutura. Só de custo é superior ao investimento, né? Então chama a atenção aqui a importância, né, do tema de infraestrutura para o chamado custo Brasil, né, e para a competitividade do país. Nós temos aqui no documento mais completo um nível histórico do Brasil, mas olhando de investimento em infraestrutura no país, mas olhando para frente, isso que isso aqui demonstra aqui é o quanto nessas projeções nós temos precisaríamos investir, né, para alcançar esse nível dos países em desenvolvimento, em desenvolvimento nesse horizonte de 2040, né? Essa aqui essa linha tracejada, basicamente o business as usual, é o que significa que a gente não fizer nada, manteríamos uma taxa semelhante a essa, né? E aí continuaríamos numa situação muito, muito difícil, né? Então o plano aqui é criar as condições para que essa curva de fato aumente. Algo que chama atenção é o que está aqui nessa parte em laranja, né? Esse pipeline que foi mapeado aqui pela equipe do Ministério da Economia. Então, todos os anúncios feitos pelo próprio Ministério da Economia, pelo governo federal, né? Anúncios de projetos, de ações que já estão em curso, né? E mesmo de alguns outros levantamentos, mesmo em nível subnacional, ele nos traz algo dessa magnitude, né, a um investimento dessa magnitude, ou seja, basicamente para manter o que nós já havíamos investido. Então, é preciso mais, né? E uma das lacunas para fazer mais é justamente ter melhores projetos, né? Então, uma das diretrizes fundamentais é ter melhores e mais projetos para investimento em infraestrutura. Uma das diretrizes da nossa visão estratégica, né, muito compartilhada, inclusive, pela equipe do BNDES, é a visão dessa chamada fábrica de projetos, como ter melhores projetos e infraestrutura no país. Trago aqui ainda para reflexão, né, e aí uma referência do Global Infrastructure Hub, que é uma iniciativa do G20, que apontou aqui 5 principais dimensões ou elementos importantes para o desenvolvimento de infraestrutura, né? É ter um ambiente institucional para investimento, e aqui a importância de você ter uma estabilidade macroeconômica, né, e toda a pauta de reformas, que tanto se fala aqui no Ministério da Economia, para realmente criar as condições mais dessa atração, né, ter um ambiente mais estável, né, inclusive numa visão de longo prazo. A importância de recursos para preparação de projetos, como eu mencionei, a importância do que a gente tem chamado da fábrica de projetos, dispor de recursos para a estruturação. Sem projetos você não tem um investimento. Planejamento, dar um horizonte de longo prazo, né? A gente está falando então de infraestrutura, inerentemente ativos que vão ter um longo prazo de maturação, né? De vida, né? E o investidor em infraestrutura, ele olha inerentemente para esse longo prazo. Então é preciso ter um planejamento de infraestrutura, né? Dar um pipeline de projetos e ter também elementos robustos para priorizar, né? Se os recursos são escassos, como alocar
projetos aqueles que tragam maior retorno, maior e passem numa visão, por exemplo, de análise de custo-benefício. Outro elemento é ter estudos de viabilidade de projetos, inclusive para que projetos ruins, que não se provem robustos ou interessantes para a sociedade, que eles possam morrer na casca, né? Então, modelos, por exemplo, de portões, né, de avaliação e de desenvolvimento de projetos, e no caso aqui a gente tem uma referência interessante que então temos buscado disseminar, que é a referência do governo britânico, que eles chamam de modelo de 5 casos ou 5 case model, que está sendo amplamente utilizado em vários outros países, né? Então, não devemos, inclusive, não ficar reinventando a roda, buscar referências de coisas que têm funcionado na realidade de diversos países. Finalmente, o último elemento apontado é a importância da comunicação, do engajamento da sociedade, do engajamento de stakeholders, né, inclusive dos potenciais investidores que possam olhar para essa carteira e, né, e avaliar o interesse nesses investimentos em infraestrutura. Bem, falando do planejamento, né, planejamento de longo prazo, dou só uma das visões que a gente tem, e aí eu começo a entrar na visão do planejamento, na importância do planejamento. Eu trago aqui só como referência os diversos planos que já são existentes no país, né? Então, a gente olha nesse quadro, a gente tem os planos, por exemplo, o Plano Nacional de Logística, Aeroviário, de Energia, o Plano de Saneamento, né? O que a gente já percebe, só trazendo duas variáveis, eles têm horizontes diferentes e tratam até de premissas que não necessariamente são as mesmas. Então, e essa é uma visão importante dessa estratégia, ter uma visão macro consolidada nacional de longo prazo, né? Alinhando horizontes, alinhando os cenários, né? Trazendo elementos para priorização, né? E algo que também é raro que seja feito, mas extremamente importante, são os efeitos cruzados, né? Então, um investimento em infraestrutura, ele traz um efeito sobre outras dimensões. Então, na medida em que eu tenho uma nova ferrovia, uma nova rodovia, isso vai ter um efeito sobre o desenvolvimento daquela determinada região, né? Se quando sair, né, a ferrovia, a Ferrogrão, né, por exemplo, isso vai potencializar em muito, por exemplo, o desenvolvimento da região norte, do centro-oeste, com efeito sobre demandas de energia, demandas para saneamento e por aí vai. Então, importantíssimo esse olhar, esse efeito indutório do investimento em infraestrutura. Bem, entrando na lógica que eu acho que é o cerne aqui, para a gente falar dos entes subnacionais, trago aqui para a nossa reflexão, depois esse tripé dessa estratégia de apoio ao planejamento dos estados e municípios. E começo com o primeiro elemento desse tripé, que é, a gente está falando de um planejamento de longo prazo, de que planejamento a gente está falando? Quais são as características desse plano? Né? Então, e aí saliento que é uma ação que nós já temos tratado, um projeto comum junto com o PNUD, que nós devemos iniciar muito em breve, justamente de um guia de planejamento subnacional de longo prazo, justamente criar uma referência para que os entes subnacionais, os estados, né, os municípios especialmente, e numa visão territorial, possam, de fato, ter as condições de planejar, né? E é um trabalho também que guarda uma relação muito importante com ações que tem mantido com o SEBRAE e com o IPEA. Já vou mencionar um pouco isso logo mais adiante. Ao falar de um plano de longo prazo, né, do elemento da qualidade, do quão de qualidade é um plano, nós tratamos aqui especialmente de 3 principais dimensões. Tá? Uma dimensão de conteúdo, uma dimensão de processo, uma dimensão de produto. Eu vou entrar em um pouco mais de detalhes sobre cada uma dessas dimensões logo na sequência, né? E ao falar de longo prazo, nós estamos seguramente tratando desses aspectos, né, da sustentabilidade. Né? E aqui eu chamo a atenção, até o que para mim é a definição que eu considero talvez a mais abrangente e, ao mesmo tempo,
a mais sucinta, né, definição de desenvolvimento sustentável, que é uma definição das Nações Unidas, né, no relatório Brundtland, do relatório do Nosso Futuro Comum de 1987, que traduz o desenvolvimento sustentável, ele é sustentável se ele atender às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de gerações futuras em atender às suas próprias necessidades. Tá? Então, realmente é fundamental que se olhe para as condições do presente e também de desenvolvimento das gerações futuras. Esse é muito da provocação com essa reflexão sobre o planejamento de longo prazo, né? O que passa, daí falando da dimensão de conteúdo, é trazer para uma análise, né, um levantamento, inclusive, de informações, dados, por exemplo, da natureza demográfica. Tá? É reconhecer que a população brasileira está num processo de envelhecimento, né? E aí as tábuas demográficas estão apontando essa reversão dessa chamada pirâmide, né, para algo que vai ter mais esse formato como um peão, não sei exatamente qual que seria esse formato aqui, né? O que ele traduz é que no futuro breve, diria, teremos uma população de adultos e idosos muito maior do que a população de jovens, né? Pensando na infraestrutura, né, inclusive infraestrutura não só econômica, social, o que isso significa, por exemplo? Significa pensar, se hoje eu precisaria construir uma escola, né, para atender essa população mais jovem, talvez eu não tenha tantos jovens assim no futuro, né? Então, por que não? Eu construir uma escola hoje, mas que ela possa ser reversível e ter uma outra finalidade no futuro, né? Talvez até mesmo, porque não um asilo, né, uma conversão. Então, esse tipo de reflexão sobre que tipo de investimento eu preciso fazer hoje, mas como é que esse investimento ele vai se manter importante, né, essa estrutura ao longo dos anos, né? E isso tem a ver, por exemplo, com o aspecto de demografia. Outro tema importante nessa visão é o aspecto de tecnologia. É reconhecer que estamos passando por transformações tecnológicas cada vez mais maiores, mais impactantes e mais velozes, mais rápidas, né? Dentre essas diversas tecnologias, aponto só também para pensarmos aqui junto, o que será, e tudo aponta que isso, o futuro não vai ser tão distante assim, porque já existem experiências concretas, né, de veículos autônomos, veículos que não existem motorista, o veículo se dirige, né? O que isso significaria, né? Talvez, hoje eu tenho um modelo de Uber aqui, né, em que eu chamo num aplicativo, vem um motorista e me leva para o outro destino, talvez no futuro eu não tenha nem esse motorista, né? Uma decorrência disso, talvez eu preciso menos de estacionamentos em cidades, por exemplo, né? Por que não? Então, vamos pensar um pouco sobre qual pode ser o impacto de tecnologia na infraestrutura urbana, por exemplo. A questão de robótica, né? Qual o futuro do emprego? Quais são as novas competências da força de trabalho para fazer frente a esse avanço tecnológico, né? Precisamos pensar a respeito, precisamos pensar hoje a respeito disso, né? Outra dimensão importante no lado do conteúdo são os aspectos climáticos, as mudanças climáticas, né? Tem sido cada vez mais frequentes em eventos, né, de impacto, né, eventos climáticos extremos, né? E na verdade eu tenho visto, né, a dimensão de extremos tem mudado cada vez mais. Então, como trazer e dotar de uma infraestrutura resiliente, tá? Quais são as projeções, né, desses modelos climáticos, por exemplo, para chuvas ou, por outro lado, para secas, né? Em algumas regiões vai chover mais. Nesse sentido, o que eu tenho que pensar, temos, por exemplo, de uma infraestrutura de drenagem. Será que eu tenho que olhar para trás nos níveis históricos de chuva ou tentar projetar o que seria nesses níveis futuros, para que essa infraestrutura seja, de fato, resiliente a essas diversas mudanças, né? Ainda na linha de conteúdo, olhar para as características de um determinado território, né? E aqui eu trago essa referência de uma literatura chamada o nome é um pouco intimidador, né? Da literatura de complexidade econômica. Mas o que essa literatura nos traz é um olhar para a estrutura produtiva do determinado local. O que as pessoas desse território elas sabem fazer, né?
E a partir dessa visão, o que esse conhecimento pode ser aproveitado para potencializar o desenvolvimento em termos de produtos um pouco mais complexos, né? E o nome da complexidade, né? Porque essa literatura demonstra que países ou locais que sabem fazer mais coisas, né, e produtos mais complexos, né, com maior conhecimento embutido, elas têm um maior nível de prosperidade. Então, a conclusão dessa literatura é que é preciso buscar ações que promovam maior diversidade produtiva, né, e com isso a maior chance de ter uma prosperidade, o desenvolvimento econômico daquele local. Bem, falei do aspecto de conteúdo. Agora eu quero falar da questão da importância da dimensão de processo para um planejamento de longo prazo, né? E um processo nessa estrutura, para que esse planejamento, de fato, ele se materialize, ser um planejamento de longo prazo, é muito importante que ele seja institucionalizado, ou que ele seja também sustentável e sustentado, né? Que ele não morra, esse plano, essa visão, ao longo de uma gestão municipal, né? Uma gestão geralmente de um período de 4 anos. Como fazer isso? Como dotar no mínimo as condições para que esse planejamento ele seja mais duradouro? Bom, para isso é fundamental a participação da sociedade, né? Ter elementos de representatividade e participação. E aqui, como eu havia mencionado rapidamente no início, eu ressalto um trabalho em parceria que nós temos feito entre o Ministério da Economia e o SEBRAE, que atua num chamado Projeto Líder, né? O Projeto Líder, ele busca, né, promover um diálogo entre os líderes, né, as lideranças daquele local, né? E aí nós não estamos falando somente da liderança pública, né, da liderança do setor público, né, do serviço público daquele local, dos prefeitos, dos secretários, mas especialmente da sociedade civil, né, do terceiro setor, da sociedade civil organizada, do setor produtivo, né, que juntos, né, olhando para essas lideranças de vários municípios que compõem um determinado território, né, quais são as condições, quais são primeiro, o entendimento, ter um bom diagnóstico, as características daquele local e o que nós podemos fazer em conjunto para promover o desenvolvimento desse nosso território. Então, a gente tem atuado junto ao SEBRAE, provendo informações para facilitar o trabalho dessas lideranças em diversos locais do país, né? Além disso, ainda no lado do processo, a importância de ter uma boa governança. Não basta ter um bom planejamento se eu não tiver a capacidade de execução. O tema de capacidade é um tema também fundamental para o impacto, para a transformação, né? Isso guarda uma relação muito grande com o ODS 17, né, de parcerias e meios para implementação, e eu chamo especialmente essa meta, esse objetivo do 17.7, 17, que é de incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas com a sociedade civil eficazes a partir de experiências das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias. Então, a palavra parceria é fundamental, está ali, é um objetivo do desenvolvimento sustentável, se traduz nessa resiliência, essa capacidade de impacto no longo prazo e essa institucionalização desse planejamento. O terceiro produto, a terceira dimensão do bom planejamento, que coloquei como uma dimensão de produto, diz respeito aos aspectos propriamente de gestão, né? Um bom planejamento ele precisa ser concreto e concretude, precisa indicar bons projetos, né? Ter uma clareza dos planos decorrentes desse planejamento macro, né? Ter indicadores e metas, né? Marcos, saber, ok, daqui a 2 anos onde eu espero estar, né? De indicação de responsável, enfim, todos os elementos que apontam para uma boa gestão. E aqui, fundamentalmente, também olhar para esses diversos elementos, sabendo que os problemas do mundo, diria, são problemas muito complexos, né? E justamente até o que justifica somente, por exemplo, o governo é incapaz de resolver todos esses problemas, eu preciso pensar de uma forma abrangente com a sociedade, né? E o mesmo se refere, acho que, aos aspectos dos ODS, né? Então, trazer para essa reflexão toda essa dimensão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ou seja, desde os problemas mais globais, né? Como eu traduzo isso nessa dimensão regional, essa dimensão
territorial, que eu entendo que é o escopo, inclusive, desses módulos aqui do PNUD. Tá? Ressalto aqui, né, estamos falando muito do aspecto de planejamento, mais que eu tenha um plano, tá? Esse plano, primeiro, ele precisa ser construído com a participação, a representação dessa sociedade, das instituições, para que seja ter um mínimo de sentimento de pertencimento, né, que as pessoas enxerguem seus desejos, suas visões nesse plano, né? E é desse plano, nessa visão de longo prazo, que vão desdobrar os bons projetos de infraestrutura. Preciso saber onde eu quero chegar, que tipo de infraestrutura, como é que essa região vai se desenvolver, para saber se eu preciso de uma determinada rodovia, de qual modo, né? Se o meu plano diretor, para onde a cidade vai crescer, né? Para que local, que nível, né? Como é que eu dimensiono a minha infraestrutura de saneamento, enfim, a partir dessa visão de longo prazo. Então, essa visão de longo prazo que deve desdobrar, temos os projetos de infraestrutura e inclusive de outros planos, né? Um plano diretor, no caso do município, um plano de saneamento, um plano de mobilidade, enfim, os diversos planos já existentes a serviço de uma visão mais macro. Tá? E eu trago aqui também para que se pense, né, o aspecto da adaptabilidade. Dado o dinamismo do mundo, da sociedade, né, por as questões tecnológicas, né? Agora estamos enfrentando aí algo totalmente inesperado, a situação da Covid-19, mas eu acho que não nos iludamos que vão surgir outras questões talvez tão impactantes quanto, né? E como nós podemos trazer toda essa resiliência para as organizações e para os territórios, enfim, para a sociedade, né? Que seja rapidamente capaz de readaptar esse plano, né? Talvez assim, um pouco de uma brincadeira, é o modo Waze aqui, né? Que a todo momento, ainda que você tenha mais ou menos um objetivo claro, onde você quer chegar, mas você precisa a todo momento talvez estar readaptando a sua rota. Então, o aspecto de adaptabilidade é também fundamental para esse trabalho, né? E aí, levando em consideração, né, eu mencionei a importância de ter um plano nacional, né, de convergência dos diversos outros planos nacionais de logística, energia, enfim, mas também esse link, esse vínculo entre os diversos planos de ordem subnacional, né, seja o plano estadual, o planos de natureza municipal, ou mesmo territorial, regional, como é o caso dessa visão, por exemplo, do projeto líder lá do Sebrae, é ter uma visão, um plano, uma visão integrada regional, né? E a lógica de atuar com esse guia de planejamento de longo prazo, justamente auxiliar nesse desenvolvimento, né? Nessa visão macro de longo prazo. E esse é o trabalho que nós devemos iniciar muito em breve, em parceria com o PNUD, né? Num projeto que deve ter uma duração de uns 6 meses e que teria como entrega justamente esse guia e auxiliar os territórios, as regiões a olhar para esse planejamento de longo prazo, apontando onde tem informações de qualidade para um plano e esses elementos que eu apontei que seriam elementos de qualidade para um planejamento de longo prazo. Tá? Então, comentei aqui sobre esse primeiro pilar, né? Falo agora sobre o segundo pilar, né, desse tripé, eu diria, né, que eu dei o nome aqui do elemento de governança, né, de fortalecimento da governança e da articulação institucional, né, e que parte do que eu chamo aqui de organização do lado da oferta e do lado da demanda, né? Do lado da oferta, reconhecer que ninguém atua de uma forma isolada, é o trabalho feito em rede, né? Das diversas instituições, das diversas pessoas. Então, um trabalho que também nós devemos iniciar muito em breve, um projeto do PNUD, o Cristiano comentou dessa parceria, visa justamente ter esse olhar e uma melhor gestão de redes, né? E aí é olhar para todo esse sistema de diversos agentes que atuam em prol do desenvolvimento da infraestrutura no país. A gente está falando não somente do governo federal, mas diversas organizações de apoio. A gente tem o próprio PNUD, né, instituições multilaterais, todas visando contribuir para o desenvolvimento do país. Como é que a gente pode melhor organizar esses trabalhos, né? Inclusive nas conexões com pessoas, lembrando que desenvolvimento
né? Talvez esse olhar muitas vezes é negligenciado, mas desenvolvimento é sobre pessoas. Você precisa ter sempre em mente a importância do olhar sobre o impacto nas pessoas, né? Então, esse é o lado da oferta. Pelo lado da demanda, é como organizar o que nós chamamos dos arranjos cooperativos intergovernamentais, intermunicipais, né? E aqui eu ressalto, hoje foi um dia também bastante especial, ontem e hoje, nossa, aí quem tiver interesse já também deve estar já disponível no YouTube. Nós tivemos um ciclo de 2 webinars feitos na parte da manhã de ontem e de hoje para discutir o tema de consórcios públicos, né? De novo, também um projeto em parceria com o PNUD, projeto que já está numa fase final enquanto projeto, mas que os desdobramentos ainda devem decorrer, ocorrer aí como ao longo das próximas, no período de tempo, né? Que visa olhar para o marco atual dos consórcios públicos no país, né? Foi feito um amplo diagnóstico e a identificação de oportunidades de melhoria, né? Favorecendo esse vínculo, esse trabalho em conjunto, né? Ressalto que ninguém consegue fazer uma transformação de uma forma isolada, e isso vale também para os municípios, né? E a realidade, especialmente dos pequenos municípios, né? Dos 5.570 municípios do país, 4.400 têm menos de 30 mil habitantes. Então, estou falando que a realidade maior, da grande maioria dos municípios são municípios de pequeno porte, né? E que inerentemente têm suas limitações. A primeira delas é da própria escala do município, né? Para atração de investimento. De uma forma isolada, talvez ele não consiga, né? Além disso, precisa de capacidade. Muitas vezes as pessoas que estão lá não teriam tanta capacidade para desenvolver projetos para atrair esses investimentos em infraestrutura. A importância de buscar soluções, consolidar soluções comuns, né? E aí entra o aspecto dessa ferramenta, desse instrumento, que é o consórcio público. Então, esse projeto visa organizar e fomentar o lado da demanda, né? O terceiro aspecto desse eixo aqui de articulação institucional é o elemento de capacidade. É importantíssimo, né? Haver uma capacidade institucional dos agentes, né? Especialmente dos agentes públicos, para realização de projetos, para gerir, né, contratos, enfim, para toda uma gama de ações que precisam ser realizadas, né, em prol da comunidade, em prol da população. Então, toda uma agenda de capacitações para estados e municípios. Aí eu destaco aqui, especialmente agora numa parceria com a ENAP, a gente está em organização e está inclusive já em curso. Então, fomos hoje também para o quarto encontro, né, de uma capacitação para secretários de Estado, né, de saneamento e infraestrutura, tratando do novo marco de saneamento, como eles precisam se preparar, né, e quais são os impactos, né, do novo marco de saneamento aprovado agora recentemente no mês passado. Então, essa capacitação em curso é um exemplo de ações nessa temática, nesse olhar desse aspecto institucional. O terceiro elemento e último, né, é o que eu chamo aqui então além disso, então temos aqui um guia, né, como olhar para o longo prazo, né, os projetos de infraestrutura que eu precisaria, olhar para esse aspecto de governança, né, institucional, e o terceiro elemento desse pilar são recursos, né, como viabilizar recursos para apoio ao planejamento e ao investimento em estados e municípios, e recursos, inclusive, para a estruturação de projetos, né? São assuntos que a gente vem conversando muito com a Associação Brasileira de Desenvolvimento. Hoje, inclusive, no nosso webinar que eu mencionei sobre consórcios, a gente teve a participação do presidente da BDE, que é o presidente também do Banco do BDMG, né, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, né, o Sérgio Guzmão. Ele apontou diversas ações que estão sendo já pensadas justamente nesses aspectos de estruturação de projetos, de recursos de fomento ao desenvolvimento, né, e até nesse olhar de consorciamento. Tá? Já paro por aqui, né, esperando aí algumas as questões, contribuições, comentários, né, e termino aqui com uma citação, né, e uma reflexão, essa frase do Winston Churchill, que eu gosto, porque ela traduz um pouco do espírito, né,
Os planos são de pouca importância, mas o planejamento é essencial, né? E o que ressalto aqui, eu tenho falado muito ao longo da minha fala, né, do aspecto de planos, né? Eu diria também, eu tenho falado também, não é por falta de planos que o Brasil não tem dado certo, né? Então não é isso que a gente está falando, né? Eu quero olhar sobre o planejamento, sobre os processos, sobre essa sustentabilidade dessa visão de longo prazo para o desenvolvimento do país. E aí, como falando em longo prazo, olhar para todos os elementos da sustentabilidade, um aspecto essencial. Perfeito. Obrigado. Tá ótimo, obrigado, Fábio, obrigado aí pela apresentação, aí por apresentar todo esse planejamento. Bom, só uma informação, a gente já tem participantes aqui de 16 estados, as 5 regiões novamente, então estamos bem representados, alunas e alunos do nosso curso. Nós temos um pouquinho de tempo, então vamos partir agora para as perguntas. Vou tentar condensar de alguma forma que a gente possa abordar a maior quantidade de tópicos dentro desse tempo. Alguns alunos discutindo como que o Ministério da Economia pode reduzir as desigualdades regionais em termos de infraestrutura e como fazer isso no contexto de pandemia e pós-pandemia, como trazer essa agilidade e a qualidade para reduzir essas desigualdades e já pegando esse gancho, como que o gestor público municipal, seja o prefeito, o secretário municipal, pode acessar projetos. Você falou um pouquinho sobre isso na sua apresentação. Como que ele pode acessar o projeto e ter a orientação necessária para poder desenvolver iniciativas em seu município e em seus territórios? Acho que a primeira questão, começando aí pela última, muitas interlocuções com potenciais investidores e mesmo com até instituições multilaterais, muitas vezes o problema é justamente a falta de bons projetos, né? Eu mencionei isso, então eu acho que um esforço muito grande é justamente desse esforço de estruturação, né? E não é nada trivial, a gente sabe disso, né? Eu mencionei um pouco da minha fala, que é como auxiliar as regiões, né? Os servidores públicos, né? As secretarias, e eu estou falando tanto de estados e de municípios, né? A ter essa leitura, né? Esse diagnóstico de onde estamos, né? E o que eu preciso realmente constituir para ter um projeto bom, né? Tendo bons projetos, na nossa visão aqui, não faltam recursos, tá? Não faltam recursos tanto no país, especialmente no mundo, esperando onde alocá-los, tá? E aí, especialmente olhando, no nosso caso, no nosso entendimento, também de recursos privados. Algo que eu não comentei em tanto detalhe, mas que é uma questão fundamental dessa estratégia eu mencionei muito do gap de infraestrutura, de quanto que nós temos de estoque hoje, quanto precisaríamos ter no futuro, né? São montantes de investimento significativos, vultosos, né? E certamente não existe nem, talvez, até poupança interna para fazer frente a isso. Então, é fundamental trazer o investidor privado para a infraestrutura e até mesmo, em muitos casos, o investidor internacional para investir no país. E como é que a gente cria as condições para isso, né? Olhar para uma melhor regulamentação, dar essa segurança, né, para o investidor, né, de que as regras dos jogos não vão mudar a todo momento, né, que vai haver um compromisso com os contratos, né, são todos elementos fundamentais, né. Certamente, assim, e aí é um cenário que tem afetado todos os níveis do setor público, a União, os estados e municípios, os recursos estão mais escassos, né, mas eles não estão inexistentes. Então, existem recursos para projetos em alguns ministérios, né? A gente falava até algumas conversas aqui, recursos, por exemplo, do FGTS para o saneamento, mas não tinha projetos bons assim. Então, por exemplo, no caso do FGTS, nunca se investiu anualmente dentro do próprio orçamento daquele período, né? Esse tema da desigualdade regional, ela é fundamental, né? Acho que seja tratada, né? Revertida de alguma forma, mas aí também o que nós acreditamos, que é a fala acho que muito do nosso próprio ministro, é nessa visão de menos Brasília e mais Brasil, que isso possa vir de criar as condições de baixo para cima, né? Como os próprios territórios podem melhor se organizar, né? E aí volta a questão da importância, na minha visão, dos consórcios, né? É olhar
um arranjo, né, de mais municípios para poder juntos pensar e ter melhores projetos e essas condições. Então, eu diria, nessas duas questões que foram colocadas, para esses dois aspectos de criar as condições, buscar capacitações, né? A gente está buscando promover ações nessa natureza de programas de capacitação, né? Para os gestores, né? E essa organização do próprio território para buscar esses recursos, né? Não adianta que eu fique esperando que alguém vai fazer para mim. É importante que essa mobilização, o que eu também posso fazer, e essa é uma das questões também que eu chamo, nos interessou bastante, que é essa visão, inclusive, desse projeto líder do Sebrae, né? É um olhar de liderança mesmo. Ele é um acrônimo que, na verdade, acho que é liderança por desenvolvimento regional, mas também tem o lado da liderança, né? O que essas pessoas que vivem naquele território podem elas se mobilizar para fazer essa transformação. Eu acho que esses são elementos cada vez mais importantes num cenário de tanta complexidade, né? De problemas cada vez mais complexos. Guilherme ficou no mudo. Oh, desculpa, perdão, já liguei aqui novamente. Pegando carona nesse sentido, fortalecer esses projetos, as parcerias são fundamentais, certo? Como que o PNUD, o Ministério da Economia pode trabalhar, e também com diferentes atores, agora trazendo esse contexto de pandemia, para incentivar o desenvolvimento econômico inclusivo, social e ambiental de forma integrada? Cristiane e Fábio, vocês podem comentar um pouquinho sobre isso? Eu não me mencionou do framework, talvez seja interessante dar esse contexto, e talvez eu contribua um pouco de algumas ações, especialmente está olhando aqui no nosso caso, da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, algumas ações estão sendo pensadas aí nesse sentido. Vai, Fábio, pode falar, depois eu complemento, vai lá. Tá. De fato, estamos vivenciando algo inesperado, né? Quem ia imaginar, né, que no final, assim, em janeiro desse ano, né, que 2 meses, 3 meses depois, estava todo mundo parado em casa, como estamos aí todos, grande maioria das pessoas até o momento, né? Então, eu acho que eu volto só também agora, primeiro, nesse olhar de longo prazo, acho que cada vez mais importante olhar para esse elemento de resiliência, né? Tem um conceito que eu acho interessante, eu não sei se é um filósofo, Nassim Taleb, né? Ele usa esse conceito do antifrágil, né? Eu acho que isso vai ser cada vez mais importante. Não adianta você criar solidez, resistência. O contrato de frágil não é ser mais robusto, sólido, mas ser antifrágil, né? É como, a partir de todas essas complexidades, você usar isso de uma forma, inclusive, tornar um processo mais resiliente. Tá? Eu acho que essa reflexão é importante. Bem, estou falando de longo prazo. No curto prazo, de novo, acho que recorrer a alguns canais e buscar esse diálogo de uma forma coletiva, né? Então, trago aqui alguns exemplos, no caso aqui da CPEC, do início dos trabalhos, o que foi feito nessa força-tarefa primeiramente, ouvir, né? A gente fez um grande esforço de ouvir praticamente todos os setores produtivos, né, num canal muito aberto e rápido e transparente com a sociedade, de saber onde estão os problemas, inclusive de curtíssimo prazo, que precisariam ser endereçados e ter, na medida do possível, um canal de resposta rápida, que muitas delas foram convertidas em uma série de medidas provisórias aqui, né? Desde a questão emergencial até ontem. Inclusive, antes de ontem foi sancionado o auxílio para as micro e pequenas empresas, né? Então, com recursos adicionais, muito nesse ouvido ali. E aí, ainda assim, né, os recursos ainda tardaram, a gente teve uma série de aprendizados, porque o canal não está sendo direcionado, né? Então, eu diria assim, né, tem havido, né, falando especialmente do Ministério da Economia, um canal muito aberto de escuta, né, dessas demandas da sociedade, né, do setor produtivo, né, e aí uma avaliação também das medidas cabíveis, né, e possíveis, né, tendo em vista que também a gente não pode sacrificar o curto prazo pelo longo prazo só no curtíssimo prazo. Então, essas são algumas das reflexões que a gente tem tido aqui, mas eu ressalto, acho que o
parte do desafio é como trabalhar junto com o meu colega. De repente, a solução está aqui pronta ao lado, né? Não preciso reinventar a roda, eu posso me unir a uma organização, alguém que já está buscando promover essa transformação. E aí eu dou exemplo de novo, assim, essa questão, por exemplo, de um olhar territorial. Nessa ação do Sebrae, o Sebrae já vinha fazendo isso. Então, como é que eu posso auxiliar alguém que já tem algum determinado canal? De igual forma, o PNUD também tem diversas ações, como nós podemos trabalhar juntos para isso. É só um comentário, né, em cima do que o Fábio falou, e uma reflexão. Eu acho que se a gente tivesse... a gente tinha uma trajetória anterior, ou uma meta anterior, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Aquilo foi importante para o planeta como um todo, para guiar, mas a gente avançou como planeta pouco em relação ao que a gente poderia ter avançado nos ODMs, e hoje a gente está pagando um pouco desse preço, né? A chegada da pandemia nos pegou em muitos lugares, em muitas situações que a gente está frágil, vulnerável, né, não resiliente, que se a gente tivesse feito o dever de casa lá atrás, de uma forma intensa, a gente estaria numa outra situação, né? A Agenda 2030, então, ela substituiu, né, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis chegaram como novos objetivos, e eles trazem essa visão de longo prazo, né? Mas é uma visão de longo prazo que ela precisa ser construída hoje. Então, isso dialoga muito com o planejamento que o Fábio estava comentando também. E mais, ele traz a questão da parceria. Então, como é que a gente pode avançar mais rápido? Como é que a gente pode garantir que a gente esteja, ao mesmo tempo, andando para o caminho certo, buscando resultados no futuro, mas também tendo resultados agora? A Agenda 2030, os ODS, eles são uma bússola muito boa, né? E eles trazem a questão da parceria como o arcabouço central desse avanço. Então, buscar parcerias, parceiros que olhem para a mesma direção e que possam se complementar, é um caminho para a gente conseguir avançar mais rápido. É um caminho para os municípios, para os estados encontrarem outros parceiros que possam suprir as demandas que eles têm, as necessidades, as fraquezas, as fragilidades, e aí a gente poder construir uma sociedade mais resiliente. Tá certo, obrigado. E, Fábio, só complementando, o Conselho Taleb é reverter a crise a nosso favor também, né? Também. Essa resiliência que ele trabalha bastante. Então, a gente está chegando ao final aqui, mas espaço só para mais duas perguntas. Você falou também ali, Fábio, sobre a participação da sociedade. Como que a sociedade pode acessar para esse debate, para avaliação de propostas? Qual o caminho a sociedade, em geral, deve seguir? Também pensando no território, em quem está lá na ponta, tem algum projeto, alguma ação, alguma iniciativa, como chegar até vocês, como fazer esse debate também para desenvolver essas políticas, seja no âmbito nacional, estadual, territorial, local e tudo mais. Quais são esses canais, digamos assim? Bom, eu tenho indícios, mas eu não tenho todas as respostas. Inclusive, esse é o escopo do projeto que a gente vai estar iniciando agora. É responder essa pergunta. Como fazer, né, para favorecer justamente essa premissa dessa parceria, desse diálogo, né, para que o eventual planejamento ele não seja algo muito isolado, né, e que ele possa, de fato, ter essa percepção de que da sociedade que, olha, eu conheço e eu abraço esse plano, né? E até fazendo uma ponte, eu não sei se é verdade ou não, mas eu falando a questão dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eu ouvi falar que a lenda ali é que eles foram criados por um grupo de pessoas lá nos porões das Nações Unidas. Estou brincando assim, mas não foram criados por um grupo de pessoas, né? Eu acho que a diferença dos ODS eles foram ouvidos realmente milhões de pessoas, né? Uma ampla consulta internacional, né? E aí talvez acho que é um reflexo, inclusive, do quanto os problemas estão ficando mais complexos. Passamos dos 10, né? Objetivo do milênio para 17. Os 8 para 17. Exato. Então já deu uma dimensão em poucos anos, acho que ficou um pouco mais complexo, né? Mas eu ressalto que o trabalho que a ONU, né, fez com
os ODS, reflete esse espírito de ouvir, né, de escuta. Né? Então, só para voltar, essa questão desse engajamento não é algo trivial, porque depende muito das condições locais, né? Tem locais que ele já tem naturalmente, talvez o chamado um capital social maior, né? Em outros talvez menores, mas acho que essa parte desse diagnóstico, onde estão as instituições, onde estão essas lideranças, com quem eu posso abrir um diálogo e pensar de uma forma coletiva, né? Eu gosto muito de um exemplo que eu vejo lá, e acho que é conhecido também aqui no Nacional, é o caso do Conselho de Desenvolvimento de Maringá. Maringá tem esse conselho já há muitos anos, né, formado pela sociedade civil, que se reúne com uma frequência, e eles vêm pautando os governos, né, ao longo dos anos e com as suas prioridades. Não é quem pauta a ação do poder público é a sociedade por meio desse Conselho de Desenvolvimento, né, e algo que realmente tem demonstrado uma institucionalização, né, ele vem se mantendo há muitos anos, um trabalho. Enfim, como replicar, pelo menos ter esse conceito para em outros locais do país? Essa é uma das questões, das perguntas que a gente espera com esse estudo aqui também está respondendo. Tá ótimo, obrigado, gente. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, a gente tinha mais perguntas, mas infelizmente nosso tempo se encerrou agora. Só compartilhar com o Fábio, Cristiano, o pessoal trocou bastante informação aqui no chat. Conversou bastante, a gente vai responder a algumas questões, algumas dúvidas, não só sobre a live de hoje, mas também sobre as questões do curso, a gente vai entrar em contato com os alunos e agradecê-los. Fábio, Cristiano, gostariam de fazer algum complemento? Para mim foi uma honra, né, poder participar. Desde já eu coloco à disposição para auxiliar. Acho que tão logo nós tenhamos esse desenvolvimento que eu mencionei desse projeto comum com o PNUD, certamente temos que aproveitar todas as parcerias existentes, inclusive os canais de disseminação desse material e desse conhecimento. Então, a gente espera realmente manter esse canal aberto, inclusive com os participantes desse projeto. E da minha parte, Guilherme, só também agradecer, né, a oportunidade de estar conversando aqui hoje com vocês, e dizer que o PNUD ele sabe o tamanho do desafio que o Brasil tem pela frente, e que o mundo tem pela frente nessa recuperação melhor. Mas ele está pronto para reunir as capacidades, desenvolver as parcerias e fornecer todo o apoio para o governo e para o setor privado para que a gente possa avançar mais rápido, de maneira mais sustentável para um futuro melhor. Obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. Antes, a Eva tem um recadinho final, mas antes de lembrar todas e todos, pessoal, quem participou do curso, quem já terminou e tudo mais, continue nos seguindo nas redes sociais, vamos continuar, como sempre, postando informações para vocês saberem sobre nossas iniciativas, projetos e tudo mais, e agradecê-los mais uma vez pela participação. Obrigada, Guilherme, mas eu principalmente agradeço o Fábio e o Cristiano por ter aqui participado conosco, né, e todos os participantes que estavam muito ativos no chat lá do YouTube. Queria tranquilizar vocês todos, né, que tanto essa live quanto as outras lives serão disponibilizadas, continuarão disponíveis no YouTube do PNUD, então vocês podem revisitar, escutar alguns pontos que vocês queriam repetir, entender melhor, mas também estamos trabalhando com o nosso colega Haroldo como disponibilizar de forma permanente na nossa plataforma Agenda 2030, tanto o material do curso quanto essas lives e outros materiais de uma forma permanente. Eu já sugiro para Cristiano, quando o projeto com o Fábio gerar conteúdo de consulta, porque realmente foi um dos temas mais abordados no chat, né? A gente pode também disponibilizar esses links na nossa plataforma para ajudar vocês um pouco mais com essa disseminação. O nosso público aqui é muito diverso, nós temos pessoas da universidade, pessoas da sociedade civil, das prefeituras, estados, Sudene, Sudão, outras entidades que inclusive são representações regionais do governo federal. Então, público muito diverso, todo ele terá acesso a esse canal de comunicação com vocês. Muito obrigada. Mais uma vez, relembro que o nosso curso está terminando. Mais uma semana para se formar. Não esqueçam de fazer a prova, não esqueçam de terminar os módulos. Obrigada e bom final da semana a todos e todas. Bom fim de semana, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, tchau.